Boa tarde. Estou aqui já, Glaucio. Boa tarde, Clarice. Clarice, você lembra o assunto que nós vimos semana passada? Se a gente já começou a ver República Velha, o Segundo Reinado, como é que foi? Sim, começamos Começamos a falar de República Velha já? já. Eu falei do que é a República, né, como funciona, não foi isso? Foi. Eu cheguei a falar do encilhamento, da crise do encilhamento. Eu acho que sim. Não me lembro direito. Eu vou compartilhar o slide com vocês, aí vocês me ajudam, tá bom? Ok. Boa tarde, Henrique.
Boa tarde, galera aí que tá Boa chegando. tarde. Tudo bem? Vocês tiveram aula hoje com o Marcão e Ébano junto? Sim. Galera de campus, quer dizer, conhece agora online, né? Mas a galera de campus não tinha aula com o Marcão nem com o Ébano, né? A galera de campus era quem mesmo? Oi, professor. Oi, querido, tudo bem? Tudo e você? Tô joia. Beleza. CB, recomendo o senhor assistir a última aula gravada do Marcão, por favor. Por quê? No final tem uma música linda ali, mano. Ele vai gravar um CD daqui a pouco. Tem o quê no final? E aí, prof? A Uma música? linda homenagem. Uma linda homenagem. É uma serenata, professor. Pra quem? Não dá pra não rir. É, Ebony. É bonito. Ah, eles têm um relacionamento extraconjugal, os dois. Mas não fala nada disso pra eles, não, que eles não sabem, não. Boa tarde, professor. Boa tarde. Quem tá falando? Maíra, Tudo bem, minha querida? tudo e você? Tô bem também. Que bom. Vamos lá? Podemos começar? Continuar a República Velha, né? É. Então tá show. Então vamos lá. Eu vou compartilhar o slide com vocês, aí vocês me confirmam onde a gente parou. Aí, ó, eles acabaram de colocar no grupo aqui que Ebony entrou na aula dele e que eles assumiram Verdade. a relação para Verdade, os verdade. alunos. Espera aí, Verdade. então vocês vão falar aqui, crianças, ó. Crianças, vocês comprovam isso aí, que Ebony e Marcão Comprovamos. Sim. Aham, é verdade. É verdade. Verdade. Que Comprovadinho. coisa linda, hein? Coisa mais linda do mundo, hein? Sim. Pode confirmar aí também que o Lucas aí se declarou pra Ana também. Ei, Ei, nem me esse papo não, Ian. é muito viajado, Ian. Tá bem que a garota que tu gosta mora em outra cidade. Ô, coisa boa. É o quê? Nada não. Vamos Tchau. lá, vou compartilhar aqui com vocês. Só E um aí, minuto. professor? Olha ele Tá aí! aí. Olha ele aí! Apareceu Meu aqui! Tá virando, Meu Deus. tá virando bagunça essa porra, hein, cara? É um tal de invadir a aula do outro. O nome disso é uma Tá suruba virando online bagunça. pedagógica. Agora cadê? Agora tem que botar Ebro e Cristiane aqui para o negócio ficar bom, porra. Professor, Ai, meu Deus. eu Fala mexo aí. na sua gaveta de cueca. Então não mexe no que é meu, não. Deixa a Ebony quieta, irmão. Já mandei o link pra ela. Ela tá entrando aí. Ela foi só tá terminar bom. de fazer meu almoço. Tá certo, muito bem. Que você é desse, né? Sou desses. Eu sou Se não um fizer, se não amante à ficar moda bom, antiga. se não ficar bom, tapa come ainda, né? Ela tá de castigo. Tá de Eu castigo? vi uma peça com todo mundo que passou no E aí, qual é desse violão aí? Só para enfeitar? Rapaz, não, é só pra enfeitar a parede aqui. Mas o senhor toca, professor? Rapaz, ultimamente não, né? Ultimamente tô meio devagar. Eu tenho tocado ultimamente, assim, de vez em quando. Eu tenho estado meio desanimado. Esses resultados do Flamengo estão me deixando meio desanimado. Né? Ó, hoje, pergunta pra eles aí. Hoje eu toquei uma pra Ebony. Falei até com ela. Verdade. É o que, Marcão? Foi É o que, Marcão? Domenech não, né? Não. Fiz uma música pra Ebony. Foi uma seresta? Eu curto a seresta. Né? Você é um seresteiro, então, né? Você Demais. Gosto muito. aquele cara moda Tô antiga conhecido mesmo, lá na né? rua por isso. Você é aquele Pegado cara na moda seresta. antiga. Você é aquele cara moda antiga mesmo, né? Fogo. Ia pra frente Cadê ela? da casa das mulheres, tocar o violão. Tá certo. É o que isso? Que barulho é esse aí? É algum satanás com a televisão ligada. Desgraça. É Vinícius, eu vou fechar ele agora. Pronto.
Acabou. Olha lá. Acabou o barulho. Ele é lá do Lagomar. Você sabe que Vinícius é meu parente, né? Meu sobrinho. É um seu inútil. sobrinho? Vagabundo. Vão dar e meter a porrada nele todo dia. Um vagabundo. É seu sobrinho? Agressivo. É, Tá a pé de time. Eita porra. ridículo. Tá a pé de time. Se eu morasse perto dele, eu batia nele todo dia. Por causa de que isso? Ó? Perturbando. Já me ele. bate mesmo não morando perto? Que Pois é. isso, hein? Imagina É se tipo morasse isso. perto, hein? De- Marcão, Ah, eu falei com ele é. que se ele não passar na prova. Falou o que pra ele? Se ele não passar na prova, o pau vai Se quebrar. ele não passar na prova do IFE, ele vai ficar amarrado 2 meses de cabeça para baixo no poste. Ele Lá vai na errar rua todas as dele. questões de física. Alguém se ferrou, hein? Ou se ele errar 3 questões. Se ele errar uma Vai virar questão o Judas, né? de física. Semana Santa. Quero ver se ele errar uma questão de física. Tá lascado. Que nada, fala assim, mas na hora H mesmo é aquele tio que passa a mão na cabeça. É, que não sou aquele tio que passa a mão, não. Ele até queria, mas eu não quero, não. É pra ver, é pra comer. Aqui. E Macaé, vai abrir quando as coisas aí? Precisamos voltar para trabalhar em Macaé, cara. Pô, Saudade cara, da pois turma é, lá. saudade Já tá começando desses a abrir, ridículos Macaé, aí, ó. É, Aí, ó, Macaé já tá já marquei começando a com ele, CB. Vou Ah. falar até com você. Quando voltar tudo, a gente, no Ah. primeiro semana de aula, a gente vai fazer uma festa na parte da tarde, Ah. vai fazer quebrar tudo lá. Cada um vai levar 1 litro de refrigerante batizado. Brincadeira, só Gostei dessa refrigerante. Entendeu? E o Léo Longo vai fazer uma dança, A dança do ventre. a dança do ventre pra gente. Seduzindo o Luiz. Luiz, rapaz. Luiz, se Melhor tiver que a ela tá dancinha sendo do gravada, sem né? dança do ventre, ele já fica alvoroçado, imagina com dança do ventre então. Rapaz. Cadê Ébori, cara? Não sei, aqui, ó, tá pedindo para entrar agora. Como que você entrou direto e ela não? Ah, professor. Marcão Tem é seus contatos, né? Eu vou te dar meu Olha aí, segredo aí, ao invés ó. de entrar Vamos. direto, professor. Boni. Dia dos Anônimos. Boni, cadê você? Cheguei. Aonde que eu não estou Aí te tá vendo? abrindo o áudio. O áudio não, o vídeo. Ah, tá no banheiro, professor? Aí sim, tá. Não. Calma, Meu escritório é na cozinha. Opa. calma aí. Só um minuto. Boni, abaixa um pouco o volume aí, filho. Tá aparecendo aqui. Oi, e aí, galera? Ei, Ô, Ebony, tá no banheiro, meu filho? Carlos Bruno tá tossindo, hein? Olha, e o pior é a caganeira hoje também, dor no corpo, eu não sei não, o negócio tá meio esquisito do meu lado hoje. E a corona? Ih, professor, Ih, cuidado aí. Vou até sair daqui que vai ter Vou vírus. até hein, botar vírus. minha máscara. Vou ali botar minha máscara. Bota máscara, que o negócio tá feio. E o pior que gordo, né? Só morre gordo nessa desgraça dessa doença, né? Marcão é o próximo. Oi, aí! A tua Tudo bem, mãe vem Marcão? primeiro, desgraça. Já falei. Que mãe. Tem que ter uma pedagogia do afeto aqui, né? Tem. Paulo Freire tá aqui. Amor Putz, e carinho. querendo matar uma, tá aqui. E o bom é que essa aula tá sendo gravada, né? O É bom que é gera Isso é melhor. recursos contra a gente. Alguns conteúdos. conteúdo. Não, mas eu já tenho um atestado aqui que eu sou mongol, problema mental, e falar, o meu advogado já tira fácil. Não, Você ele é pode maluco. falar, você pode falar, pode chamar os outros de pobre, né? Você pode falar que você é branco e ele não, tá certo. Mas eu sou marronzinho. Você tem cara de ser meio neonazista mesmo, com essa careca aí. Com essa Então, tatuagem. cara, eu sou judeu. Como é que é um judeu neonazista? Explica aí. É interessante. O Brasil que mais tem interessante. coisa doida. Vamos ficar quieto, Cadinho. Ô, Marcão, vamos deixar ela falar, Tadinho. Ela tá tentando falar ali, a gente não deixa ela falar. Fala, Eva. Fala comigo, meu amor. Nada, eu só vim dar um oizinho só. Saudade, Carlos Bruno. Tô Que saindo isso, já. Eva? Que Poxa, história só- é essa que você tá com saudade, Carlos Bruno? Calma aí que eu tô indo aí falar contigo. Calma aí. Gente, ó, boa aula aí. Não pode Valeu. ter saudade minha, não, né? Só a sua, né? Print! Oi? Que isso, gente? Faz já pose printei. com print. Manda pra mim depois do print. Aqui, ó, fazer um merchan da camisa do amigo meu. Cadê a Bonnie? A É. Bonnie Ô, sumiu. professor, fica perto da Ebony aí, ó. Fica perto da Ebony. Pra tirar um Como é print. que eu faço pra ficar perto da Ébora? Eu conheço uns Fica 15 que aí, ganharam mano. essa camisa aí, eu não ganhei.
Calma aí, a Bonnie sumiu. Ih, que dificuldade. É Bonnie tá aqui, Meu- ó. Bravo demais. Ah, sumiu de novo. Bom, Fala alguma coisa, Bonnie, pra tu voltar aqui pro foco. Fala, é Bonnie. Fala, é Bonnie, Bonnie. fala que Oi. me ama. Aí já tirei o Oi. nome. Tô aparecendo? Tentei. Bruno, eu tô do seu lado. Faz assim, ó, com a mãozinha. Não, professor, não. Faz com a outra mão. E a Bonnie também faz. Vai ficar certo. faz com a esquerda. Não, com a outra Pra mão. Isso, assim. Agora Isso, vai. Mais pra abaixa mais, frente. Ébora. Mais pra frente. Aí. Vai aí. lá. Marcão Aí vira sumiu. vantagem. Bota Faz a mão pra seguinte. frente, Peraí, Ebony. mas- Não, Ebony, chega a mão Ebony. pra frente, Ebony. Isso, Vai isso, lá, faz isso. Isso. Agora ela tá lá em cima. Ó, beijo, Um tchau. abraço. Fala aí, Carlos. Valeu. Pra mim não, não quero beijo seu não, Marcão. Sai fora. Tchau, Ebony. Um abraço. Tchau. Tamo junto. Até semana mais. que vem. Tchau, gente. Um abraço até semana que vem. Fui. Valeu, professor. Não, eu tenho que Tchau, continuar. Tchau, tchau. professor. Tchau, Ei, professor. calma que já tá acabando. Vai acabar já. Ô, criança. E aí, onde que eu tava mesmo? É o que estrela tá rindo? Estela. Não, aqui tá estrela. É Estrela. Estela. Batizamos Meu ela de sobrenome. Estrela. Hã? É meu sobrenome. É meu Tá sobrenome. vendo? O Lucas já tá de olho no sobrenome. Tá vendo? Ó? Caraca, Pato, é enjoado, meu. Ô, Lucas, fica Moinho. quietinho, fica. Tchau. Desculpa. Fique quieto aí Quer ver também. República Velha. Ah, tá. Mas você lembra... em que eu vou compartilhar o... Vou compartilhar o... Eu tô com print aqui da matéria da semana passada. Vou dar uma olhadinha aqui. Tá com o quê? Eu tô com print, Print da da matéria matéria. que a gente tava vendo. Ah, não, mas não tem problema não. Eu vou compartilhar os slides com vocês. Aí vocês me dizem, não, CB, parou aí. Aí fica mais fácil, entendeu? Então, o Vamos lá. último print que eu tenho é de um slide do Floriano Peixoto. Ah, então a gente não viu Então a gente já vai começar agora na República Oligárquica. Então vamos embora, peraí. Deixa eu me aparecer aqui. Aí. Tá aparecendo minha careta feia aqui pra mim mesmo. Você vai enviar esses slides depois no grupo? Sim, não, eu não tenho grupo. Eu vou mandar para Gláucia, aí ela manda no grupo, ela manda para vocês. Fechou. Ok? Ó. Então você falou Floriano Peixoto, então agora a gente começa aqui, ó. República Oligárquica. Política do café com leite. A gente já viu esse daí. Já foi isso daí Já também. expliquei isso mas também? acho que eu esqueci de printar. Sim. Acho que eu esqueci de printar. Beleza. Política dos governadores também. Não. Sim. Não, a gente não viu esse último Coronelismo, slide, voto não. de cabresto. Esse daí sim. Ué, esse aí a gente Então, se a viu. gente falou de coronelismo, voto de cabresto, não tem como não ter falado disso aqui. Falou. É que eu só não tava Tá. lembrando do slide. Fundiloa e Convênio de Taubaté também. Taubaté não. Sim. Falou. Convênio de Taubaté falou, gente. Eu tenho O print. Convênio de Taubaté Falou. foi quando o governo comprou o excedente de carvão e destruiu para valorizar o café. Ah, falou. 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 Então, se eu não me engano, agora são os movimentos sociais contrários à República Oligárquica. Essa Né? Os mesmo. movimentos no campo e os movimentos na cidade. Então, eu vou tentar ser bem sucinto nisso aí. Vou tentar ser bem rápido nisso aí, beleza? Para a gente poder adiantar. E se tudo der certo, semana que vem a gente já começar com outra matéria. Então, vamos lá, olha só. O que vai acontecer? O que esse governo marcou, criança? Esse tipo de governo aí, né, na República Oligárquica. Concentração de poder, concentração de riquezas, né? E de poder político na mão de quem? Dos fazendeiros, não foi isso? Foi. Né? Os coronéis. Foi. Poder político era uma alternância, o poder político da presidência era uma alternância de São Paulo e Minas. Tá? E tinha ali também a polícia dos governadores, os coronéis dos estados, enfim. Vão começar a aparecer, vai começar a acontecer muita revolta, muita manifestação pedindo o fim desse tipo de política. Né? Por que essa primeira república aí ficou conhecida como República Velha? O que eu falei para vocês? Porque não era uma república. Né?
Não existia democracia. O poder estava concentrado na mão de uma minoria, que eram esses coronéis. Então, vai chegar na República Oligárquica, vai começar a pipocar, vai começar a aparecer uma revolta. Uma das primeiras que chama atenção e que, vez ou outra, é cobrado nas provas que vocês farão no futuro, é Canudos. Aqui está falando da Guerra de Canudos, mas a gente tem que explicar por que aconteceu a Guerra de Canudos. Alguém sabe me falar alguma coisa a respeito da formação do Arraial de Canudos e a respeito da Guerra de Canudos? Sem ler ali. Eu vou até trocar o slide para vocês não ficarem lendo. O que vocês lembram aí da cabeça de vocês? Enquanto vocês vão pensando, eu vou ligar o ventilador aqui. Está muito quente aqui em Campos hoje. Se o barulho do ventilador atrapalhar vocês, vocês me avisem que eu desligo. E aí, galera? O que vocês sabem sobre o Arraial de Canudos? Nada? Interage comigo, por favor. Fala nada, CB. Eu sei alguma coisa, eu lembro disso. Qualquer coisa que lembre. Também, se não souber, fala que não sabe. Pelo menos não tem a sensação de estar falando sozinho. Zélia. Não sei não. O ventilador está atrapalhando vocês? Não. Mas está me atrapalhando. Eu não estou ouvindo direito o que vocês estão falando, não. Foi um conflito armado que envolveu o Exército Brasileiro e membros da comunidade sócio-religiosa liderado por Antônio Conselheiro em Canudos, no interior do estado da Bahia. Olha o Google. Pesquisou isso aonde? Ler, rapaz. Hã? Ele leu tão rápido que Peraí. Espera que eu vou desligar o ventilador que tá me atrapalhando. Mandou um Rap Lord aí, moço. Exatamente. Não foi Guerra das Tartarugas, não, mano. Elas morreram, seu burro. Então vamos lá, olha só. Primeira coisa aí, né? Como se formou o Arraial de Canudos. Olha só, Antônio Conselheiro está sendo representado nessa figura aí, ó. Esse cara sentadinho aqui, ó. Né? Ele era um beato. O que significa isso? Ele era muito católico. Ele não era membro da Igreja Católica. Ele era muito católico, ele sabia muito sobre o catolicismo, mas não era membro da igreja. E aí, lá no segundo reinado ainda, antes do Brasil virar uma república, ele começou uma peregrinação pelo sertão da Bahia. Ele começou a andar pelo sertão da Bahia, indo de fazenda em fazenda, né, de sítio em sítio, levando palavra de esperança por dias melhores para a população sertaneja. População sertaneja é essa, né, camponeses esses, que eram explorados demais pelos fazendeiros. Beleza? E aí ele começou a ser visto como o Messias. Né? Ele começou a ser visto como o Salvador. Tá? E muita gente começou a segui-lo. À medida que ele ia fazendo a sua peregrinação, muita gente ia atrás dele. Chegou lá em 1893, aqui está 1896, mas 1896 é quando começa a guerra, tá? Chega lá em 1893, ele constata que tinha, seguindo ele, cerca de 3.000 pessoas. Imagina, você está fazendo uma peregrinação, você está caminhando, né, pelo sertão da Bahia, que na época era um local, né, com muita dificuldade, hoje ainda tem, mas na época era muito mais. Para conseguir comida era difícil, conseguir água era difícil, e de repente você olha, tem 3.000 pessoas te seguindo, falando assim, você é o nosso salvador, você é o nosso guia. Por isso que o apelido dele, né, era Antônio Conselheiro. Tá? Antônio Mendes Maciel. Apelido Conselheiro porque ele dava muitos conselhos. Então o que ele decide fazer? Ele decide fundar o Arraial de Canudos. Ele acha, né, uma fazenda abandonada, a fazenda do Belo Monte, próximo à divisa com Sergipe. E o que ele vai fazer? Ele vai fundar o Arraial de Canudos ali. Lá naquela fazenda abandonada, naquele arraial agora, né? A terra ia ser de todo mundo. Todo mundo que fosse para lá poderia viver lá, desde que trabalhasse. E que fosse católico. Então o cara chegou, bateu lá no arraial, eu quero viver aqui. Tem que trabalhar. Sabe fazer o quê? Sei plantar, então vai plantar. Sei criar animal, vai criar animal. Sei trabalhar com ferro, sou ferreiro, vai ser ferreiro. Sei atirar, era cangaceiro de um fazendeiro, vai fazer parte da guarda de Deus. Tinha que trabalhar. Não podia chegar lá no Arraial de Canudos e falar assim, quero viver aqui, porque aqui eu não vou ser explorado igual era na fazenda. Se não trabalhar, não vai viver. Se não trabalhasse, não ia viver lá. Vai dar tão certo isso, tá? Que em 1896, olha só, em apenas 3 anos,
o Arraial de Canudos cresce a população de forma assustadoramente rápida. Lembre que eu falei, ele funda o Arraial de Canudos com aproximadamente 3.000 pessoas. Em 1896, né, o Arraial de Canudos tinha 21.000 pessoas. Olha que loucura. Olha que loucura. Em 3 anos, por 7. né, o número de pessoas aumentou 7 vezes. Por quê? Porque a população sertaneja estava o quê? Cansada de ser explorada pelos coronéis. O cara que vivia trabalhando numa fazenda de um coronel pensou o seguinte, pô, eu vou viver no Arraial de Canudos, onde eu vou trabalhar, mas o que eu produzir ali vai ser meu. Vai ser dividido com quem trabalha junto comigo. Não havia exploração. Tá? Porém, esse crescimento de forma rápida, né? De forma muito rápida, de forma muito rápida, vai chamar a atenção dos fazendeiros da região. Vai chamar a atenção dos coronéis. Por que vocês acham que os coronéis do sertão da Bahia, né, começam a ficar extremamente contrários ao Arraial de Canudos? O que começou a acontecer com os coronéis ali? E aí? Eles vão começar a ter dificuldade para quê? Alô? Alô, turma? Galera? De vocês? Oi? Eles vão ter tanta gente que eles não vão conseguir se manter muito juntos. Fala mais alto um pouquinho. O meu volume está no alto, está no máximo. Vocês estão falando baixo mesmo. Até diminuiu o ventilador. Repete um pouquinho que você falou mais alto um pouco. Eles vão ter dificuldade de se manter, tipo, vai ter muita gente junto em um lugar pequeno, eles vão conseguir se manter e pode acabar dando alguma, né? Mais ou menos. O que eu falei? A galera que começou a procurar o Arraial de Canudos eram os sertanejos, né? Eram os camponeses explorados pelos coronéis. Então, eles começam a ir para o Arraial de Canudos para fugir da exploração dos coronéis. Então, os coronéis vão ter dificuldade de arrumar o quê? Pessoas para quê? Mão de obra. Exatamente. Quem falou? Ana Clara. Quem falou mão de obra? Hã? Ana Clara, eu. Muito bem, Ana Clara. Exatamente. É porque eu tô com a câmerazinha fechada que só tá aparecendo minha cara feia aqui. Exatamente. Os coronéis vão enfrentar muita dificuldade para conseguir arrumar mão de obra. E outra coisa que os coronéis vão perder também, mercado consumidor. As cidades vizinhas ao Arraial de Canudos não queriam mais comprar mercadorias dos coronéis, queriam comprar as mercadorias do Arraial de Canudos. Por quê? O coronel que plantava abóbora, ele vendia abóbora mais caro que o Arraial de Canudos. E aí, né, os comerciantes da cidade falaram, não, nós vamos comprar do Arraial que vende por um preço mais justo. Então, os coronéis ficam putos da vida, porque estavam com dificuldade de arrumar mão de obra e estavam com dificuldade, né, estavam perdendo o mercado consumidor. Lembrando que em 1897 já era o governo da República Oligárquica, tá? Já era o governo de fazendeiro, né? Tanto no estado da Bahia quanto na presidência do Brasil. Então, o que os coronéis da Bahia vão começar a fazer? Pressionar o governador. Opa, peraí, nós estamos perdendo mão de obra, nós estamos perdendo dinheiro com isso. Qual foi a justificativa dos coronéis para azucrinar a ideia do governo e qual foi a justificativa, né, do governo para atacar o Arraial de Canudos? Que o Arraial de Canudos não pagava imposto. E não pagava mesmo. Antônio Conselheiro falou assim, vou montar um arraial e não vou pagar imposto nenhum. E não pagava. Então o governo ataca o Arraial de Canudos, manda destruir o Arraial de Canudos, porque não pagava imposto. Outro grupo que também vai ficar contra o Arraial de Canudos foi a Igreja Católica. Ah, mas CB, você acabou de falar agora há pouco que Antônio Conselheiro era católico, era um beato, sabia muito da Igreja Católica. Sim, sim, mas ele não era membro da Igreja Católica. Ele não era padre, ele não era bispo, ele não era freire, não era nada disso. Ele só era muito católico. Então, o que estava acontecendo? As missas que aconteciam dentro do Arraial de Canudos, quem realizava era o Antônio Conselheiro, e ele não tinha permissão para isso. Mas não foi isso como que eu posso dizer? Mas não foi isso que chateou a igreja, não. O que chateou a igreja foi o seguinte, as missas nos dias de domingo, né, estavam ficando vazias. Por quê? O pessoal estava indo assistir missa de Antônio Conselheiro no Arraial de Canudos. E missa vazia, a igreja está perdendo.
Então a igreja também vai em cima do governo da Bahia. Fala, ó, aquele arraial lá tá errado. Aquele arraial lá não pode existir, não. Aquilo não pode ser feito daquela maneira. Então, pressionado pelos fazendeiros e pela igreja, o governo da Bahia ataca em 1896 o Arraial de Canudos. Porém, a primeira expedição enviada, a primeira e a segunda, né, expedição enviada pelo governo da Bahia para acabar com o Arraial de Canudos não serviu para nada. A primeira expedição, o governo baiano mandou 600 soldados. Não deu para nada. 600 soldados contra 21 mil pessoas. Ainda tinha uma guarda de Deus, né, que era como era chamada a guarda que defendia o Arraial de Canudos, muito bem organizada, muito bem armada. Então, os 600 soldados não deu para nada. A segunda expedição, o governo da Bahia mandou 1.200 soldados. Também tomaram porrada. E aí o governo da Bahia falou, ó, eu não tenho como resolver aquele problema lá, não. O governo federal tem que ajudar. Aí vem uma terceira expedição contra Canudos, né, liderado pelo general Moreira César, conhecido como General Arranca-Cabeça, que participou da Guerra do Paraguai, um general muito condecorado na época. E essa terceira expedição vai para ferrar com o Arraial de Canudos. Essa terceira expedição vai com aproximadamente 5.000 soldados, mas também não consegue destruir o Arraial de Canudos. Aí, a quarta expedição vai para acabar de vez. A quarta expedição, a ordem foi, acaba com o Arraial de Canudos e mata quem entrar na frente. A quarta expedição vai com 10.000 soldados, cavalaria, canhões e o cacete a quatro. E aí foi um verdadeiro massacre. Das 21 mil pessoas aproximadamente que existiam no Arraial de Canudos, né? Quase 10.000 foram mortas. Inclusive o próprio Antônio Conselheiro. Se vocês colocarem no Google lá assim, né? Antônio Conselheiro morto, vai aparecer a foto dele com um tirambaço no peito. E essa foto rodou os jornais da época, né, no Brasil inteiro, para servir de exemplo. Quem tentar alguma coisa contra o governo republicano, o fim vai ser esse. Tá? Mas aí o ponto importante. Por que o Arraial foi montado? Qual foi o objetivo do Antônio Conselheiro a montar o Arraial de Canudos? Ajudar quem? Os sertanejos. Ajudar, né, os camponeses pobres que eram explorados por quem? Pelos fazendeiros. Pelos fazendeiros. Então, o objetivo era lutar contra o quê? Lutar contra a concentração de terra e de poder na mão de poucas pessoas. Ou seja, lutar contra esse tipo de governo. Lutar contra essa prática política que era a prática, né, da República Velha. Tranquilo? Beleza, galera? Posso seguir? Pode. Então, vamos embora. Pode. Outro movimento... aqui a figura, né? Isso aqui, ó... Essa e essa aqui, ó, são fotografias da época, tá? Isso aqui é uma pintura do Arraial, tá? Aqui é onde o mapa onde o Arraial foi montado, ó, tá vendo? Arraial de Canudos. E aí vocês observem que tinha cidades próximas. Essas cidades aqui não queriam saber mais de comprar dos fazendeiros, queriam comprar do Arraial. Isso aqui é uma fotografia dos soldados da Guarda de Deus, ó, que eram quem? Cangaceiros que se desentenderam com seus fazendeiros e foram viver no Arraial de Canudos. E aqui a figura do Antônio Conselheiro antes, né, em alguns momentos antes dele montar o Arraial de Canudos, no momento em que ele fazia peregrinação. Ó. Né, aqui está aparecendo, não está mostrando milhares de pessoas, mas está demonstrando dezenas de pessoas atrás dele, né, carregando bandeiras, imagens de santo e tudo mais. Ele foi considerado o Messias, né, ele foi considerado o Salvador. Né? E aí outro movimento messiânico foi o contestado. Né, outro movimento do campo, né, também chamado de movimento messiânico, foi contestado. Por quê? Porque foi liderado pelo padre José Maria. Né? Alguns afirmam que ele era padre, outros afirmam que era monge, mas enfim, o padre José Maria, ele lidera esse movimento que aconteceu no sul do Paraná e no norte de Santa Catarina. O que esse movimento queria? Olha só, os sulistas, né, os paranaenses, os catarinenses, eles já vinham, né, os camponeses, principalmente, falando, os camponeses pobres desses dois estados, eles já vinham há muito tempo pedindo ao governo brasileiro que fizesse uma reforma agrária. Alguém sabe dizer o que é uma reforma agrária? Isso é importante que se saiba. Reforma agrária, alguém sabe? Redistribuição de terras. Repete, redistribuição.
Redistribuição de terras. Redistribuição de terras, muito bem. Só um minutinho. Respondendo o Randall aqui, que é o patrão. Redistribuição de terras. É pegar a terra... Eu não consegui identificar quem falou, né? Foi quem que falou aí? Foi quem que falou redistribuição de terras? Felipe. Show, Felipe. É pegar as terras ali de quem tem muito e redistribuir para quem não tem nada, né? A ideia central é essa. A gente não vai entrar no debate aqui agora se é certo, se é errado, se concorda, se não concorda. Mas a ideia é essa, pegar a terra de quem tem muita e não usa tudo, né? Porque também, vou pegar a terra do cara que produz ali, é sacanagem. Sim, mas tem muita gente que tem muita terra e grande parte dela não usa. Então é pegar a terra de quem tem muito, não usa tudo, e distribuir para quem não tem nada e precisa da terra para viver. Não é chegar para mim e falar assim, você vê que é um pedaço de terra? Eu não vivo, não sou agricultor, não sou criador de gado, de bicho nenhum, não sei nem trabalhar. Queria um sítiozinho para passar um final de semana? Sim. Mas dizer que eu iria viver da produção agrícola, da produção pecuária? Não iria. Mas tem muita gente que vive disso. Muita gente que depende do campo, né? Depende da agricultura e da pecuária para viver. Então, seria isso aí, muito bem que o Felipe falou, a redistribuição de terra. Aí a gente volta para o assunto que a gente estava falando. Tá? O pessoal de Santa Catarina e o pessoal do Paraná já vinha pedindo para que o governo brasileiro fizesse uma reforma agrária há muito tempo. Mas a questão é, criança, a gente está falando de um período em que o poder político brasileiro estava nas mãos de quem? Dos coronéis, estava na mão dos fazendeiros. Vocês acham que os fazendeiros eles iriam fazer reforma agrária? Vocês acham que eles iam pegar as terras deles e redistribuir para quem não tinha nada? Lógico que não. Nunca. Impossível. Mas eles iam tentando, liderados ali, né, pelo padre Zé Maria, que fazia mais ou menos um trabalho parecido com o de Antônio Conselheiro. Ia, né, no campo, ia na zona rural, indo de fazenda em fazenda, vendo para a galera mais pobre que estava precisando, levando palavra de esperança, enfim. Quando o governo brasileiro decide conceder terras e muitos benefícios e muitas isenções de impostos, né, para empresas inglesas e americanas para construírem, nessas empresas inglesas e americanas, construírem essa linha de ferro aqui, ó, essa estrada de ferro aqui, a Brasil, Rail, Southern, tudo em inglês, não sei falar, os caras vão chiar. Eles vão falar assim, porra, a gente está pedindo terra, a gente está pedindo a reforma agrária há um tempão. E o governo não atendia. Chega essas empresas inglesas e essas empresas americanas e fala assim, nós queremos construir uma estrada de ferro, o que você tem para propor? O governo dá um montaréu de terra e ainda tira lá uma porrada de impostos, ainda dá para os caras um monte de benefício, os camponeses vão chiar. Liderados pelo padre José Maria, né? Vai começar lá o tiro, porrada e a bomba. Tá? Nesse período, 80% do exército brasileiro, ó, foi mobilizado, foi mandado para lá. Né? E qual o resultado disso aí? Repressão violenta, não aconteceu a reforma agrária, aconteceu a construção da estrada de ferro, teve durante muito tempo, né, os estrangeiros, os ingleses, os estadunidenses, eles construíam parte da estrada de ferro, os revoltosos iam lá e destruíam, aí o governo tinha que mandar o exército para lá descer o cacete no povo, e enfim, aconteceu a repressão de forma muito violenta, a estrada de ferro foi construída assim, as empresas inglesas e estadunidenses ganharam muito dinheiro com essas empresas, e o padre Zé Maria, né, que é esse senhor aqui, morto também. Também da mesma forma, bem parecida que aconteceu com o Antônio Conselheiro. Tirambaço no peito, fotografia dele morto e essa fotografia rodando aí os jornais do Brasil inteiro. Para falar, olha, aconteceu lá em 1907, né, no Nordeste, e agora está acontecendo em 1917 não, deixa eu ver aqui direito, 1916, no sul do país. O resultado foi o mesmo. Mas, mais uma vez, o objetivo, né, o que chama a atenção dessa revolta aí é a opressão dos camponeses, a opressão dos fazendeiros e dos camponeses. É a situação de exploração, né, dos fazendeiros para cima dos trabalhadores rurais. É a concentração de terras.
muito pouca gente, pouquíssimas pessoas com uma quantidade enorme de terras e uma quantidade enorme de pessoas sem nada, ou então com um pouquinho nada de terra, beleza? Então, isso que chama a atenção, né, dos movimentos sociais rurais. Vão ter os movimentos sociais urbanos também, mas eu vou falar primeiro desse aqui, ó, do cangaço. Por quê? Porque o cangaço, ele começa na República Oligárquica, né, a partir da década de 1890, ali, logo quando começa a República Oligárquica, e só acaba no governo Vargas, em 1940. O primeiro momento do cangaço acontece única e exclusivamente na zona rural, e depois começa a atingir algumas cidades, né? Por isso que cangaço, eu costumo dizer que é um movimento social rural, né? Porque ele aconteceu a maior parte dele no campo. Os cangaceiros se escondiam na zona rural. Mas lá no final do cangaço eles começaram a atacar algumas cidades também. Então eu vou tirar aqui para vocês não lerem, né? Vou deixar aqui nesse slide aqui da Revolta da Chibata e vou perguntar para vocês, o que vocês sabem sobre cangaço? Eles levavam Eles eram muito. pessoas... Pode falar. Falaram dois ao mesmo tempo. Pode falar. Aí, tá vendo que cavaleiro deixou a dama falar. Muito bem. Agora a dama não quer falar. Então pode falar você, o rapaz gentil. Com licença. O cangaço, ele era como se fosse o Velho Oeste dos Estados Unidos, não foi? Tipo, como se fosse. Menos. Mais ou menos. Para menos, mais ou menos para menos. Eles eram contra o governo e o governo era contra eles também. Pelo que eu sei, eles saqueavam alguns locais lá e tal. A Maria Bonita e o... Qual o nome do outro cara? Lampião. Lampião e Maria Bonita. Esqueci o nome do cara, mas eu lembrei da Maria Bonita. Que de bonito só tinha o nome, né? Que era feio igual uma desgraça. Exatamente. Vi umas fotos era pior que Marcão. Imagina Marcão vestido de cangaceiro. Era Maria Bonita. Ai, Deus. Segue, Ian. Acho que o que eu lembro é só isso mesmo. Só isso mesmo. Mais alguém? Foi qual a menina que começou a falar aí e ficou inibida? Você, Estrela? Não fui eu, não. Teve a menina que falou alguma coisa e cortou, a menina não quer falar mais. Então tá bom. Então é por aí mesmo. Do Nordeste, isso? Fala, Lucas. Foi no sertão do Nordeste, né? Aí olha só, Antônio Conselheiro, Canudos foi só no sertão da Bahia. Cangaço não, Cangaço foi no sertão do Nordeste todo. Da Bahia ao Maranhão. Tá? Teve cangaceiro. Inicialmente no sertão, inicialmente no interior. Depois eles começam, né, a atacar as cidades, porque nas cidades também tinham riqueza. Mas vamos lá, vamos começar do início, né? Que é o correto é começar do início. Ninguém mais quer falar nada sobre o cangaço. Professor, eu tô com um link sobre um cangaço aberto aqui. Posso ler? Pode, se não for muito grande, muito extenso. Não, eu resumi. Tá. O cangaço foi um fenômeno do bandidismo, crimes e violência ocorrido em Banditismo quase social. todo... Ou da Wikipédia. Segue, Estrela. Ocorrido em quase todo o sertão do Nordeste do Brasil, entre o século XVIII e meados do século XX. Seus membros vagavam em grupos, atravessando estados e atacando cidades, onde começam pilhagens, assassinatos e estupros. Isso aí. Essa parte mais violenta, né? De atacando cidade, estuprando as mulheres, mais na segunda metade. Mas vamos embora, na segunda parte, mas vamos embora. Primeira coisa que vocês precisam saber. Como surgiu o cangaço? Como surgiram os cangaceiros? Tá? Vamos lá. Lembrem na semana passada que eu falei para vocês o seguinte. As eleições do período da República Oligárquica, né, do período do coronelismo, era marcada por quê? Pelo quê? Pela violência. Lembra que eu até peguei alguns alunos aí, usei de exemplo, que eu era coronel, e aí o outro era coronel também, e aí pedia voto, e aí acabava um tentando executar o outro.
Então, as eleições no período do coronelismo, as eleições no período da República Oligárquica, eram marcadas por muita violência. E isso era no Brasil todo. Tá? Isso era no Brasil todo. Sumiu o negócio aqui, senhor. Ô, senhor. Vocês estão me vendo? Se não estiver vendo também tá bom, não tem problema não. Mas estão me ouvindo? Infelizmente. Estão me ouvindo? Vou falando. Estiver vendo, não faz questão com essa cara feia minha. Só ouvir tá bom. Mas estão me vendo, me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá bom, então olha só. Ouça. Então o que vai acontecer? O que vai acontecer? No Nordeste, acontecia também essas práticas políticas de execução. O período de eleição era um querer matar o outro. Então, os coronéis, eles começam a armar esses jagunços que vão virar cangaceiros no futuro. Então, quem arma os cangaceiros são os próprios coronéis. Vocês estão me entendendo? Eu sou coronel, eu vou lá, contrato um monte de jagunço, dou armas para eles e falo assim, vocês vão fazer minha proteção. Lá na frente, esses jagunços que os coronéis armaram vão se voltar contra os coronéis. Por quê, CB? Porque eles vão perceber o seguinte, que os coronéis com eles, com esses jagunços aí, eles tinham até uma boa relação. Até porque os caras estavam fazendo ali a segurança deles, né? Estavam defendendo a vida deles ali. Mas eles percebiam o seguinte, que familiares deles eram extremamente explorados pelos coronéis. Então, eu tinha lá um jagunço que eu armei, então com ele eu tinha uma boa relação, porque ele fazia minha segurança, mas em compensação, os irmãos dele, os primos dele, os pais deles, né, eu explorava. Então, os cangaceiros, eles vão começar a se voltar contra os coronéis. E aí eles vão pegar as armas dadas para eles, né, pelos coronéis e vão começar a atacar os coronéis. Num primeiro momento, os cangaceiros, eles só atacavam as fazendas. Né? No primeiro momento, eles só atacavam, né, os coronéis, para roubar as riquezas dos coronéis nas fazendas. E aí eles começaram a ser vistos como o quê? Pela população, tá? Pelos coronéis, é lógico que eles começaram a ser vistos como vilões. Mas pela população sertaneja, vocês acham que eles começaram a ser vistos como heróis ou vilões? Heróis. Até porque eles foram os primeiros a fazer com que os coronéis ficassem com medo. Né? Eles foram os primeiros a fazer com que os coronéis sentissem cagaço. Ficassem, opa, peraí, esses caras são muito violentos, tem medo deles. Não quer dizer, crianças, que todos os jagunços dos coronéis viraram cangaceiros, não. Tiveram aqueles que ficaram leais aos seus coronéis, por isso que tinha tiro porra de bomba. Tá? Aí que entra aquela situação. Vocês acabaram de dizer aí, um até inclusive em inglês, né? Com a pronúncia muito bem feita, muito correta, falou que os cangaceiros viraram heroes, né? Como o colega aí falou, eu não tenho a pronúncia tão boa como ele teve, né? E aí, como eles viraram heróis para a grande maioria da população, muita gente queria virar cangaceiro, né? O grupo de Lampião, por exemplo, que foi o maior grupo de cangaceiro, o maior bando de cangaceiro que existiu no sertão do Nordeste. O grupo de Lampião, um monte de gente queria entrar no grupo, fala, pô, eu quero ser sinistro igual Lampião. Lampião é um cara que bota medo nos coronéis. Então, muito jovem, principalmente, queria virar cangaceiro. Só que para entrar naqueles primeiros grupos de cangaceiro, para entrar num grupo de cangaceiro, num bando de cangaceiro, igual de Lampião, era simplesmente chegar e falar assim, Lampião, quero seguir o seu grupo? Não. Não era, não. Tinha, né, que provar algumas coisas, como, por exemplo, valentia, né? Tinha que ser valente, tinha que ser corajoso. Lealdade. O pau tá quebrando toda hora, né? Tava guerreando com os coronéis, com a polícia, com o exército e às vezes até com outros grupos de cangaceiro, e principalmente o que um colega acabou de falar aí. Repete, por favor. Lealdade. Exatamente. Tinha que comprovar ser fiel e leal ao líder do grupo, ao líder do bando. Não só ao líder, né? A todo bando. Porque, como eu falei, os bandos, os grupos estavam sempre lutando, né, contra outros bandos, contra a polícia, contra os fazendeiros. Então, se a polícia foi lá e botou a mão no integrante do meu bando, primeiro tapa, pá, eles estão acampados em tal lugar. Então, o cara tinha que apanhar até morrer, mas não poder dizer onde o bando estava acampado, porque os bandos, eles viviam acampados.
Eles não tinham pouso fixo. Eles montavam um acampamento, alguns meses depois trocavam para outro lugar. Tá? A questão é, como não era todo mundo, como não foi todo jovem que conseguiu entrar para os bandos, né, para os grupos de cangaceiro, tá? Começaram a surgir, melhor dizendo, vários grupos menores. E aí esses grupos começaram a agir de forma extremamente violenta. Esses outros grupos menores, né, falaram assim, eu quero ser cangaceiro. Poxa, eu também quero. A gente não conseguiu entrar no grupo de Lampião. Então vamos juntar a gente aqui, vamos montar um grupo nosso. E aí esses outros grupos, né, que começa a segunda parte do cangaço, esses outros grupos não atacavam mais só as fazendas. Começam a atacar o quê? As cidades. E começa a matar quem estivesse na frente. É aí que começam, né, os ataques às mulheres, né? As mulheres começam a ser estupradas, eles atacam a cidade. Quem entrasse na frente, né, era morto, por exemplo. Eu tinha um comércio, o cara vinha para roubar, para saquear meu comércio. Se eu tentasse defender meu comércio, era morto. Tá? Atacava, inclusive, igrejas. As igrejas começaram a ser atacadas também. Né? Os cangaceiros começaram a partir para a igreja, porque sabia que lá dentro, né, da igreja tinha grana, tinha joias. Então começaram a agir de forma muito violenta. Tá? Porém, como eu falei, na parte inicial do cangaço, o objetivo que fez com que eles surgissem foi qual? Foi a questão da concentração de terras. Foi a questão, né, mais uma vez, igual aconteceu com Canudos, igual aconteceu com o Contestado, foi a exploração por parte dos fazendeiros para cima dos camponeses. Aqueles parentes dos cangaceiros iniciais lá atrás que eram explorados pelos coronéis e fizeram com que os cangaceiros se revoltassem contra esses fazendeiros. Ok? Só observando aqui, ó. Começa em 1890, né, os primeiros bandos a surgir, e só vai acabar na Era Vargas, já no Estado Novo. Né? Em 1940, o último grupo forte de cangaceiros, o grupo de Corisco, foi morto. Né? Corisco, que inclusive era parceiro de Lampião, fazia parte do mesmo bando de Lampião, só que Corisco se desentendeu com Maria Bonita. E aquela história, né, já que a gente está falando de Maria Bonita, ela era muito respeitada no grupo dela. O bando de Lampião, mesmo sendo um bando muito violento, sendo um bando muito forte, tinha uma característica interessante. Lampião, ele respeitava as mulheres. Antes, né, ele obedecia muito a sua mãe, e depois que ele se juntou com a Maria Bonita, ele passou a ouvir muito Maria Bonita. No grupo dele, né, era ele e Maria Bonita. E isso... Só um minutinho, tem uma pessoa querendo entrar aqui. Aí, já foi. E isso fez com que Corisco se desentendesse. No momento lá, ele foi tirar a farinha, foi tirar a satisfação com Maria Bonita partiu por cima dele. Porque ela era daquela história, né? Ela não era a esposa de Lampião. Ah, Lampião mexendo comigo. Não. Os problemas dela, ela resolvia mesmo. Isso acabou fazendo com que Corisco ficasse meio chateado, rompesse com Lampião. Uma galera boa do bando de Lampião, né? Muito fiel a Corisco, foi junto com ele, e aí Corisco montou seu grupo, que também foi muito forte. E aí, em 1840, quando o grupo de Corisco foi morto, né, foi preso, o grupo de Lampião já tinha sido morto em 1938, se eu não me engano, o cangaço acaba. Os outros grupos menores pensaram assim, porra, né, se os dois maiores grupos, se os dois maiores bandos, né, se os dois bandos mais respeitados, mais temidos foram capturados, não dá pra gente, até porque Getúlio Vargas botou o exército no Nordeste para caçar cangaceiro. Tá? Então, sobre cangaço, isso aí. Aqui temos algumas fotos, né? Ó, esse aqui é o bando de Lampião, ó. Lampião, o óculos dele aqui. Tá? E aqui, quer ver? Ó, temos um cartaz da época, oferecendo, né, 50 mil cruzeiros na época, deixa eu ver se é isso mesmo, né? Para a captura de Lampião. Essa foto aqui, o que que é? A cabeça do bando de Lampião. Essa foto aqui é uma foto onde estão localizadas a cabeça de Lampião, essa aqui, ó, e de outros, né, principais membros do seu grupo. Essa daqui logo em cima dele é de Maria Bonita. Essa foto rodou também vários jornais do Brasil.
Olha o que aconteceu com o maior bando de cangaceiro do Nordeste. Isso era uma prática muito comum, né? Quando você reprimia algum tipo de revolta, você fotografar o resultado final ali da morte, da execução do líder e divulgar para que não ocorresse novamente esse tipo de situação. Professor, Daí, para a gente encerrar, fala. o senhor acha que deve ter algum cangaceiro dessa época vivo até hoje, como idoso e tal? Rapaz, tem Em não. algum lugar do Brasil? Tem Ou não. todo mundo morreu naquela época? Há algum tempo atrás, eu vi um documentário no Canal Brasil, mas que já foi gravado faz tempo, de um casal, né, que era cangaceiro, e eles contaram, né, como eles se conheceram, como era a vida do cangaço, mas já se acabou em 1940, a gente está em 2020, já se passaram aí 80 anos. 80 anos. 80 anos, não tem mais não. Tem mais não. A não ser se o cara tiver, não sei, às vezes o cara tem lá 100 e poucos anos, 90 e poucos anos, pode ser, e aí foi cangaceiro com 19, com 18, com 17, com 20. Não é impossível, tá? Não é impossível. Depois você procura na internet, bota lá se existe algum cangaceiro vivo. Ok? Mas vamos lá. Então aí a gente agora falar rapidinho de duas revoltas, de dois movimentos sociais urbanos. Né? Talvez não dê para falar dos dois, a gente fica para semana que vem. Por quê? O movimento tenentista, eu vou deixar para falar quando formos falar de Era Vargas, que o movimento tenentista apoiou Vargas a chegar ao poder. Tá? Primeiro aí, revolta da vacina. Já vou tirar dos lados para vocês não lerem. Já ouviram falar de revolta da vacina? Ou então vou botar só nas fotografias? Acho que não. Nunca ouviu falar de revolta da vacina? Eles eram Não. obrigados a ser vacinado. Fala, repete, por favor. A menina que falou. Eles eram obrigados a ser vacinados. Só entendi ser vacinado no final. Eles eram obrigados a ser vacinados. Mas a revolta não aconteceu só por isso, tá? A revolta não aconteceu só por isso. A revolta ela acontece primeiramente por conta disso aqui, ó, do que está sendo mostrado nessas fotografias aí da época. O que vai acontecer? Essa revolta da vacina ela aconteceu no ano de 1904. Iníciozinho ali do século XX. O próximo assunto nosso de Brasil é Vargas. Mas a gente não vai trabalhar Vargas nas próximas aulas. O próximo assunto que a gente vai trabalhar é a Primeira Guerra Mundial, tá? Que começou em 1914. E a gente vai ver os motivos, as consequências e tudo mais. Mas uma coisa eu posso adiantar. No final do século XIX, tá? E início do século XX, a Europa atravessava o que chamávamos, né? O que eles na época chamavam, né? De Belle Époque. Ou seja, a Bela Época, ou a Época Bela. O que foi a Belle Époque, CB? Tudo... Eu vou refazer. A Belle Époque foi o seguinte, a Europa vivia um momento de prosperidade, de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento científico, de inovações culturais, artísticas, crescimento econômico e paz. Só que essa paz era falsa. A tensão entre os governantes por conta do imperialismo era muito grande, tanto é que levou à Primeira Guerra. Mas isso aí vai ficar para o próximo assunto nosso. Mas o que vocês precisam entender, para a gente entender a revolta da vacina, é que a Belle Époque foi um momento de prosperidade na Europa, de desenvolvimento tecnológico, científico, cultural, artístico, tá? Enfim, o que significa isso, CB? Tudo que era novo na Europa era copiado do mundo todo. Tudo que era novidade na Europa era padrão para o mundo todo. Como, por exemplo, o cinema. O cinema foi criado na 1890, 1880, alguma coisa, sei lá, pelos irmãos Lumière, dois irmãos franceses. Em pouco tempo o cinema se espalhou. Em 1920, após a Segunda Guerra Mundial, já existia Hollywood, que hoje, né, é o grande centro industrial do cinema no mundo. Então o cinema é só um exemplo da Belle Époque. Tudo que era novidade na Europa era copiado, era padrão para o mundo todo. Até na arquitetura. As características arquitetônicas francesas do início do século XX, que era para ser copiado no mundo todo. E o governo do Rio de Janeiro vai querer fazer isso.
Tá vendo essas fotografias aqui, ó? Essas 3 fotografias aqui. São fotografias do centro do Rio de Janeiro, já, né? Essas 2 de baixo aqui, após a revolta. Essa daqui é a fotografia de um cortiço. Já ouviram falar em cortiço? Já. Sabe o que é? Sabe me definir um cortiço? Sabe me dizer, explicar como funcionava o cortiço? É um local onde os escravos, né, ficavam. Não. Deve estar Lugar confundindo onde senzala. Lugar onde várias pessoas ficavam. Lugar onde várias pessoas ficavam. Era um tipo de habitação, né? Sim, é um tipo de habitação. Aquela galera vive no cortiço. Oi? Já viu Chaves? Aquela galera vive no cortiço. Não, ali é uma vila. Ali é uma vila. Um está confundindo cortiço com senzala e outro com vila. Não. Vilas são várias casinhas, né? Uma do lado da outra ali e tal. O cortiço, olha só. Essa fotografia aqui mostra bem o que é um cortiço. É um casarão, uma mansão, onde várias famílias viviam. Por quê? O que vai acontecer? No início do século XX, os ricaços do Rio de Janeiro, os barões, né, os poderosos economicamente falando do Rio de Janeiro, começam a sair do centro do Rio de Janeiro e migrar para a zona, ó, nessa foto aqui, ó, zona sul. Praiana. Zona sul, as praias do Rio de Janeiro. Principalmente, no primeiro momento, quem começa a ser muito ocupada, Copacabana. Então, os ricos que moravam no centro, nós não queremos mais saber do centro, nós vamos para a Zona Sul, nós vamos para a praia. Primeiro vem Copacabana, depois Leme, Leblon, Leblon por último, Ipanema, até chegar no Leblon, né, que é o metro quadrado mais caro do país. Tá? E o que esses barões vão fazer com suas antigas mansões no centro do Rio de Janeiro? Vão vender para comerciantes. Comerciantes vão falar, não, eu pago tanto nessa casa. O barão, né, cheio de dinheiro, um dinheiro a mais, dinheiro a menos, tá? Tanto faz para ele. Então, eles vendiam as casas, né, para os comerciantes. E esses comerciantes alugavam essas casas para famílias mais carentes. Porra, a família era carente, alugava uma mansão, CB? Não. As famílias carentes alugavam cômodos nessas mansões. Um quarto, às vezes, era dividido para 2 famílias. É lógico que não era um quarto igual essa sala aqui, né? Era um quarto bem maior do que essa sala. Né? Mas aí dividia, passava uma corda com lençol em cima, ou então passava um tapume, né, que é aquela madeira fininha no meio, e dividia o quarto. Então, essa fotografia aqui mostra bem o que é um cortiço. Ó. Várias famílias dentro dessa casa. Aí tudo era dividido. A cozinha era uma só, era dividida para todo mundo. Banheiros eram poucos, era dividido para todo mundo. A área de serviço era uma só, era dividida para todo mundo. Tá? A questão é, o governo do Rio de Janeiro teve a brilhante ideia de transformar o centro do Rio de Janeiro na Paris tropical. Fala assim, não, a gente quer colocar no centro do Rio de Janeiro prédios com características arquitetônicas da França. Quer construir prédios públicos com características arquitetônicas de Paris, igual os prédios que tem em Paris. Só que o governo, em momento algum, chegou para a população que vivia no centro do Rio de Janeiro, nesses cortiços, né, e em casebres, e falou assim, olha, sai desse cortiço aí, que eu vou te arrumar um lugar para morar lá na Zona Norte ou na Zona Oeste. Não, o governo simplesmente chegou e falou assim, tem que sair daí porque eu vou derrubar esses cortiços, vou derrubar essas casinhas e vou construir a Paris tropical, a minha Paris tropical, entre aspas. A população, lógico, não vai querer, vai se revoltar. Porra, eu vou sair do lugar que eles moravam, né? Que era, mesmo sendo um cortiço, mas era onde eles moravam. Sem ter previsão de onde ir, então os caras não vão querer sair. Vai começar um embate, né? O governo querendo tirar e a população não querendo sair. Para piorar a situação, tá, criança? Para piorar a situação, acontece naquela região ali uma epidemia de varíola, né? Uma doença que matou muita gente tempos atrás. E o então sanitarista Oswaldo Cruz, né, que a alma dele esteja nesse momento iluminando algum cientista para descobrir a vacina para o Covid, né, o então brilhante sanitarista Oswaldo Cruz, ele criou uma vacina para erradicar a varíola. E essa vacina precisava ser aplicada nas pessoas. A questão é, não existia campanha de vacinação como se tem hoje.
A doença veio e pegou um monte de gente, principalmente na zona do centro, que é uma região, muita gente morando e com as condições de higiene não adequadas, tá? E o cara foi lá e fez a vacina. Falou, agora é vacinar os caras. Então, o governo começou a bater na casa das pessoas, começou a bater de cortiço, né? Ou melhor dizendo, o governo não, os agentes de saúde do governo começaram a bater na porta das pessoas, no momento em que estava acontecendo essa reforma urbana, onde estava acontecendo esse problema da reforma urbana, e aí falou assim, olha, eu estou com uma vacina aqui para erradicar a varíola, uma doença que as pessoas não conheciam direito, e o cara pensava o quê? Dentro daquela seringa tem algum tipo de medicamento, algum tipo de droga, ou para me matar, ou para eu ficar lesado e ser retirado dali com mais facilidade. Não é? Então, a população não vai querer ser vacinada. Assim, pô, eu não vou ser vacinado porque vai que isso aí não é uma vacina, vai que só é um remédio, um troço para me deixar doido e me matar. E aí vocês conseguiram o que vocês querem. Então, a revolta da vacina ela vai ter 2 motivos, a reforma urbana e a vacinação obrigatória. Ainda tinha uma outra situação. As mulheres, nesse período aí, elas não podiam expor o corpo. A vacina era picada no braço, mas o fato delas fazerem assim, ó para receber a vacina, elas não podiam fazer. Imagina, então, se a vacina for na popa, né? Como tem umas hoje. Aí mesmo que não ia ser vacinado. Então, ela tá baixando o vestido para mostrar o ombro, ela estava mostrando o colo, ela estava sendo... Fugiu a palavra agora. Ela estava sendo... Enfim, ela não podia fazer isso porque não era de bom grado, não era uma mulher de respeito, não podia mostrar o corpo para outras pessoas na época que não fosse o marido. Tá? Então, ainda tinha essa situação para dificultar a parada. O governo queria reformar. A vacina precisava ser aplicada. O governo vai usar da força. Vai acontecer tiro, porrada e bombas, como está sendo mostrado nessa charge aqui, ó. A população vai atacar, né? O governo vai responder, ó. Aqui é uma fotografia, né, de um bondinho derrubado, foi usado como barricada. É porque teve tiro, porrada de bomba, teve conflito, teve tiro, teve violência. E aí, a população vai ser vacinada? Sim. A varíola vai ser erradicada? Sim, felizmente. A reforma urbana vai acontecer? Sim. Né? Quando tudo isso passar, vocês um dia forem no Rio de Janeiro passear, Avenida Rio Branco, Centro Histórico do Rio de Janeiro, vai ter lá um monte de prédio com características arquitetônicas dessa época, vai ter bonde, vai ter poste de bronze, tá? Porque era moda na Europa. Quer ver outra coisa que foi trazido para o Brasil na época que era moda, que era bonitinho na Europa, que era bonitinho na França? Pombo. Ah, pombinha, só que passarinho bonitinho. Vamos levar 2 casalzinhos para o Brasil. Virou essa infestação de pombo que tem em Campos, Macaé e principalmente no Rio de Janeiro. E que, inclusive, transmite doença. Quem falou praga aí, tá? Então, o governo vai fazer a reforma. E a população que foi retirada do centro do Rio de Janeiro? Vai para onde? Para a Zona Sul, está sendo mostrado aqui, ó, não vai. A Zona Sul estava os barões, já estavam começando a construir as suas mansões, já começando a construir os seus edifícios. Tá? Essa galera vai para o outro lado, vai para a Zona Norte, vai para a Zona Oeste. Né? E as terras que não eram ocupadas, as terras que não pertenciam a nenhum coronel naquela região, eram ocupadas, principalmente os pés do que, ó, olha aqui, ó. Principalmente os morros. Tá? Começa a ocupação, lógico, de baixo para cima dos morros. Então, isso aí foi a revolta da vacina. Um outro movimento, né, teve como característica aí contrária a exploração, né, a concentração de poder na mão dos poderosos economicamente falando. Eu vou parar de compartilhar aqui, porque eu ainda tenho revolta da chibata e Semana de Arte Moderna para falar. E em 5 minutos, impossível conseguir falar disso aí para vocês. Tá? Não tem como eu falar de revolta da chibata e Semana de Arte Moderna em 5 minutos. Não dá para falar nenhum dos assuntos, quanto mais os 2. Então, semana que vem a gente encerra República Velha. Tá? Aí, nessa semana que vem, vou, além de encerrar, né, a matéria, vou trazer uma bateria de questões para a gente resolver junto. Colocar aí, compartilhar com vocês e a gente resolver. Eu vou ver até qualquer coisa se eu mando para a Gláucia, e aí ela encaminha para vocês no WhatsApp, e aí vocês têm em casa, às vezes é melhor do que ficar lendo no...
eu compartilhando. Mas, enfim, semana que vem a gente encerra esse assunto e faz uma bateria de exercício. Tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus. Até semana que vem. Valeu. Professor, bom final de semana. Professor, Fui. é mês que vem. Aí diz.